A paz, meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Amém? Olha, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like e compartilhar esse vídeo. Amém? Uma parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos estudar 1 Reis, capítulo 20. Capítulo 20. No capítulo 20, nós vamos ver um sujeito chamado Ben-Hadad, que é o rei da Síria, que vai pegar todo o seu exército e mais 32 reis aliados a ele, e vai vir com seus cavalos, com seus carros, vai cercar Samaria, tá? no Reino do Norte, e vai entrar em guerra contra o Reino do Norte, tá bom? Mas antes, ele vai mandar uns mensageiros lá para o rei Acabe, que é o rei lá do norte, e vai dizer o seguinte, ó: a tua prata, camarada, o teu ouro, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Chegou assim, meu irmão, metendo o pé na porta. E aí, o rei de Israel, o Acabe é uma figura, né, irmão? Foi um dos piores reis do Reino do Norte que já existiu, né? É aquele mesmo, marido da Jezabel. E aí, sabe o que ele falou para Ben-Hadad? Ele falou assim: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto eu tenho. Ele concordou. Ele concordou. Ah, mas também você vai pensar assim: pô, o cara vem com 32 reis aliados contra um, e tem que concordar, né? Enfim. E aí, o Ben-Hadad, quando viu facilidade, que ele foi logo concordando sem discutir, mandou mensageiros novamente para falar lá para o Acabe, dizendo o seguinte: não, e tem mais, tá? Não é só isso não, hein? Tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres, os teus filhos. E aí no versículo 6, ele continua o seguinte: e nós vamos invadir todo o teu reino, todo o reino, tá? Nós vamos entrar em todas as casas, em todos os castelos aí dos teus nobres, tá ok? E vamos levar tudo, tudo que tiver é nosso. Ah, pô, aí o Acabe parou para pensar e disse assim: não, pô, aí esse camarada já está querendo acabar com o meu reino todo, hein? Certo? Aí não tem negociação. Então ele não quer só a prata e o ouro, ele quer acabar com a nação toda do Reino do Norte. E aí foi quando o Acabe resolveu procurar os conselheiros que ele tinha, os anciãos, e os anciãos chegaram para ele o seguinte: ó, não dá ouvido para ele não, não consente não, de jeito nenhum, entendeu? E aí o Acabe resolveu resistir, tá? E aí o Ben-Hadad mandou uma mensagem para o Acabe dizendo o seguinte, que ó, assim me faz os meus deuses. É porque ele era da Síria, né? Então tinha vários deuses pagãos, né? Que eu vou transformar Samaria num pó. Eu vou acabar com tudo aí. Ué. Mas o Acabe diz o seguinte, ó, não se gabe antes da batalha, tá certo? Então, antes da guerra, é bom também você não ficar se gabando tanto assim. E aí o Ben-Hadad botou o exército dele preparado para a batalha, só que, o que aconteceu? Um profeta do Senhor, Deus entrou no negócio, porque peraí, acabar com todo o reino de Israel? Não, aí não, hein? Tudo bem que o reino de Israel se desviou do caminho do Senhor, estão adorando a Baal, embora os profetas de Baal já foram mortos por Elias, né, pelo povo através de Elias, né, tudo bem. Continuam ainda, né, com aquele paganismo, continuam
na rebeldia, mas ainda é o povo de Israel de Deus, ué, certo? E aí Deus entrou no negócio e mandou para lá um profeta. E esse profeta chegou para o Acabe e disse o seguinte: assim diz o Senhor, tu viu essa multidão toda aí, está se levantando contra você? Hoje eu te entregarei nas tuas mãos. Eu vou te entregar, não é por causa de você, não. Tu é um rei ruim pra caramba, bem ruinzinho. Eu vou te entregar para que o povo, para que todos, inclusive a própria Síria e todos os povos, saibam que eu sou o Senhor de Israel. Ok? Então Deus não se levantou em favor de Acabe, não. Deus se levantou para evitar a destruição total do reino do norte. Foi isso que aconteceu. Ok? E aí o Acabe pergunta ao profeta: e por quem Deus vai fazer esse negócio? Quem Deus vai usar? Porque ele sabia que por ele é que não era, certo? Por quem? E aí foi quando o profeta disse para o Acabe o seguinte: olha, eu vou usar os príncipes das províncias, vai ser os jovens, os moços. Olha que coisa interessante esse capítulo aqui, irmão. Está valendo like, irmão. Porque são os jovens que Deus vai usar, tá ok? Para derrubar essa multidão que é o exército de Ben-Hadad, o rei da Síria. Então os jovens sempre, a vida toda tiveram força contra o inimigo, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa. E aí Deus levanta os jovens das províncias do Reino do Norte, tá? E esses moços se apresentam, eles eram 232 jovens, tá? E ainda com um exército de 7 mil homens do Reino do Norte contra uma multidão do Ben-Hadad. E aí esses jovens saíram ao meio-dia, à luz do dia, e foram caminhando em direção ao acampamento onde estava o Ben-Hadad. E o Ben-Hadad, que estava ali naquela arrogância toda, achando que já tinha vencido a guerra antes de batalhar, sabe o que ele fez? O que a arrogância e a vaidade faz? Né? Ele começou a beber. Ele começou a celebrar a vitória antes de entrar na guerra. Começou a beber, começou a beber, começou a beber, começou a beber, começou a beber. Copo vai, copo vem. O que aconteceu? Ele ficou embriagado, e foi embriagando também os outros reis, tá? Nas tendas, tudo bem? Aqueles reis aliados, aqueles 32, foram bebendo junto com ele, né? Sabe como é que é, né? Entendeu? E aí, os moços chegaram, os moços foram se aproximando, o pessoal da guarda do Ben-Hadad viu, avisou o Ben-Hadad: ó, tá chegando aí uns caras aí chegando aí. E o Ben-Hadad, já meio chapado, falou assim: deixa eles virem, eu quero eles vivos, eu quero eles vivos. Ah, doidão já, né? Mata não, eu quero eles vivos. Ah, irmão, aí é que foi, aí é que foi a derrota dele, porque aqueles moços jovens chegaram perto dele, perto dos outros reis, dos cabeças, e sabe o que fizeram? Partiram para cima daqueles reis todos. Feriram, versículo 20, feriram, né, aqueles reis. E aí, quando aquela multidão do exército viu os seus reis tudo caindo, ferido, começaram a fugir, ué. Ficaram igual barata voa. Começaram a fugir. E o próprio Ben-Hadad também fugiu com a ajuda dos seus cavaleiros, que ele estava meio chapadão, então os cavaleiros que faziam a guarda dele devem ter colocado ele em cima de um cavalo e pá, fugiram. E aí o rei de Israel, o Acabe, né, foi atrás dele, tudo bem? E começou ali o exército sírio a se dispersar, ok? E houve um grande estrago e Israel venceu aquela batalha.
Então o profeta, aquele profeta que havia profetizado a vitória, disse para o Acabe, né? Vai, esforça-te e fica atento, porque daqui a um ano o Acabe, o Ben-Hadad, o rei da Síria, ele vai se preparar, ele vai se reorganizar e vai voltar daqui a um ano. E vai voltar contra você de novo, tá? Fica ligado, fica ligado. Porque os servos do rei da Síria, eles pensaram o seguinte: sabe por que a gente perdeu essa batalha? Eles justificaram a perda da batalha da seguinte forma: Israel não tem deuses. Todavia, no governo do Acabe, né, tinha muita idolatria. Então ele falou assim: os deuses de Israel, os deuses no plural, não, Israel não tem deuses, Israel tem um Deus, que é o Deus de Israel. Mas o pessoal da Síria falou assim: os deuses de Israel são deuses de montes, por isso que eles venceram a guerra. Eles venceram porque são deuses dos montes. Mas daqui a um ano nós vamos lutar de novo, mas nós não vamos para os montes mais não, nós vamos para o vale, tá? Nós vamos para o plano. E aí nós vamos vencer. Deus do céu. Né? Olha que loucura, irmão, para justificar a derrota, entendeu? Porque os nossos deuses são fortes no plano, nos vales. Os deles, de Israel, os deles, ó, no plural, né? Como se Israel tivesse mais de um Deus. Não, não tem, um Deus só. Né? Os deles são dos montes e os nossos são dos vales. Então, na próxima guerra, a gente traz eles para os vales e aí nós vamos vencer. E não é que o Ben-Hadad acreditou nessa história, irmãos? Ele acreditou, cara, nessa história. E ele passou um ano se preparando, se reorganizando, tá? Foi lá juntando seu exército de novo, cavalo por cavalo, carro por carro, e pá. E quando passou um ano exatamente como o profeta havia profetizado, ele se preparou novamente para atacar o Reino do Norte, o Acabe. Tá? E aí, versículo 27, está lá preparado novamente para a Segunda Guerra, né? E novamente ele vem com uma multidão. Tá? E novamente o Reino do Norte está em menor número. E aí chegou o profeta novamente e foi falar para o rei Acabe, dizendo o seguinte: olha, por que os sírios disseram que o Senhor é só Deus dos montes e não é Deus dos vales? Eu vou entregar de novo esse exército deles, essa multidão aí, eu vou entregar nas tuas mãos, viu, Acabe? Não é por causa de tu, não. Tu continua ruim. Tu é um reizinho bem ruinzinho. Mas eu vou entregar de novo essa vitória nas tuas mãos para mostrar que há um só Deus e a ele pertence a honra, a ele pertence a glória, a ele pertence o louvor e o temor dos homens. Certo? Porque eles estão dizendo aí que o Deus de Israel é só o Deus dos montes só. Eu vou mostrar a ele que sou Deus dos montes, dos vales, de qualquer lugar. E aí, irmãos, foram para o fronte da guerra, ficaram lá 7 dias acampados. No sétimo dia, sétimo dia do Senhor, irmão. O sétimo dia do Senhor. Bota isso na sua cabeça, filho. O sétimo dia é do Senhor. O que eu vou fazer no sétimo dia? Você vai adorar o Senhor, filho. Você vai para a igreja servir o Senhor. Sétimo dia é do Senhor, cara. E aí, no sétimo dia, começou a peleja. E o povo de Israel feriu 100.000 homens da Síria. 100.000. É isso mesmo que você ouviu. 100.000. Tá ok? Embora eles fossem menos no seu exército, Israel feriu 100.000 soldados da Síria. Tudo bem? E aí o restante fugiu. E quando o restante fugiu, chegaram numa cidade chamada Afec, sabe o que aconteceu? O muro da cidade caiu. E quando o muro da cidade caiu, caiu em cima de 27.000 homens. 27.000 homens morreram
que os muros da cidade caiu em cima deles. E o Ben-Hadad, o rei da Síria, fugiu e se escondeu. Começou a se esconder. E aí, irmãos? Então eles disseram aos seus servos: olha, já temos ouvido que os reis da casa de Israel, eles são clementes. A gente ouviu, tá? Que os reis de Israel, eles são bonzinhos, são bonzinhos. Se o Senhor, Ben-Hadad, escuta bem que nós vamos falar para o Senhor, um conselho para o Senhor. Se o Senhor colocar, né, se vestir de saco, entendeu? Se vestir de saco, botar aí umas roupas assim bem surradas, botar corda na cabeça, entendeu? E se o Senhor procurar o rei Acabe e pedir clemência, é muito provável que ele vai ter compaixão do Senhor, tá? Porque a gente já ouviu que eles são bonzinhos. E não é que esse trem deu certo, irmão? Estou falando que esse rei Acabe é ruim demais? Nunca vi, irmão. Dá vontade de bater nesse cara, hein? E aí, irmãos, o Ben-Hadad fez exatamente isso. Tirou aquela roupa dele de rei, se vestiu, né, com saco, cingiu de saco, corda na cabeça, ficou lá todo, né, enfim, e foi lá se apresentar ao rei Acabe e pediu clemência. Deixa-me viver, deixa-me viver. E aí, sabe o que o rei Acabe falou para ele? Tu tá vivo ainda, meu irmão? Meu irmão, chama de meu irmão. Tu ainda vive, meu irmão? Versículo 32. E sabe o que aconteceu? Porque o cara continuou vivo depois de tanta gente que morreu, os caras acharam que foi Deus que manteve ele vivo, hein? Mas como que tá vivo, cara? Morreu 100 mil na guerra. 27 morreram porque os muros da cidade caíram em cima deles. E tu tá vivo, então deve ser a vontade de Deus que tu tá vivo. Não, mas vai ser idiota assim lá longe, pô, pelo amor de Deus, hein? Esse Ben-Hadad é o cara que queria acabar com o Reino do Norte. Ele queria exterminar com o povo de Israel, pelo amor de Deus, pô. O que há, ué? Tá doido? Não, tem umas coisas aqui, irmão. Será que tem gente assim nos dias de hoje, irmão? Que é tão. Como é que eu chamo um cara desse? Tão sem noção? Sem noção? Igual esse rei Acabe? Não, você vai ficar com raiva dele demais, porque eu vou te contar aqui o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Ele chamou o Ben-Hadad para subir no carro dele, ele, rei Acabe, mandou o Ben-Hadad subir com ele e devolveu as cidades, tá ok? De Damasco, capital da Síria, devolveu para o Ben-Hadad, cara. É, e fez aliança com o cara. Fez aliança com o cara e deixou o cara ir embora, irmão. Ah, Matos. Aí levantou um dos filhos dos profetas, depois que isso aconteceu, porque isso trouxe ira para o coração de Deus. O cara vai fazer aliança com um cara que queria acabar com o reino de Israel, irmão? Que história é essa? E aí um dos filhos dos profetas, olha só, profeticamente, virou para um outro filho de profeta também, para o seu companheiro, e disse assim: pela palavra do Senhor, eu estou fazendo isso pela palavra do Senhor, me bata, me fira. Aí o cara falou assim: tá doido, cara? Como é que eu vou te ferir, rapaz? Você tá maluco? Não, eu quero que você me bata. Aí o companheiro dele disse: não, eu não vou te bater, não, hein? Não, você não vai me bater, não? Então presta atenção. Porque você não vai me bater, um leão, tá? Vai te ferir no caminho. Irmão, versículo 36, aí. Quando o cara se afastou, um leão, ó, nele. Irmão, foi o que aconteceu, hein? Porque aquilo estava sendo feito, era uma profecia, era um ato profético.
Aí no versículo 37, ele encontrou um outro filho de profeta. Falou a mesma coisa, eu quero que você me bata. Aí o cara, esse foi diferente, meu irmão. Esse foi lá e pum! Tem umas coisas na Bíblia, né, meu irmão, que é meio assim, meio. Aí o outro filho do profeta vai meter um soco no olho dele. Então, deu, aí. O cara é profeta, meu irmão, tá mandando eu bater, eu vou bater, sei lá o que que. Mandou, tô. Profeta quando fala, meu irmão, faz. Se o profeta mandou fazer, filho, faça que é a melhor coisa que tem. Aí o profeta, mano, me bata. Aí ele, o outro, pum, no olho dele. Aí ele foi lá e colocou, disfarçou, né, e botou cinza no olho, né, e se apresentou ao rei Acabe, tá? Se apresentou ao rei Acabe e criou uma história. Mas tudo aquilo ali era a vontade de Deus, tá? Deus querendo falar com o rei Acabe, tá? Ok? Criou uma história. Chegou para o rei Acabe, contou uma história, disse que estava no meio de uma guerra, e no meio de uma guerra um certo homem trouxe um outro homem para ele cuidar, tá ok? E disse para ele, ó, cuida desse camarada aqui e não deixa faltar nada para ele, e a tua vida será a tua vida no lugar dele, isto é, se você deixar acontecer qualquer coisa com ele, você vai ter que pagar, tá ok? Pela vida dele. E aí ele disse o seguinte, e aí eu me distraí, fui fazer umas coisas ou outras, quando eu vi o cara sumiu, o cara sumiu. Eu tive que pagar, né, um talento de prata, né, pelo cara que sumiu. Isso ele contando para o rei Acabe. Aí sabe o que o rei Acabe falou pro cara? Ué, tá tudo certo, essa é a tua sentença. Você deixou o cara sumir, então você pagou e tá tudo certo. Você pagou pela tua sentença, pelo vacilo que tu deu. Irmão, quando o rei Acabe falou isso, aí o filho do profeta disse o seguinte, aí ele tira a cinza do olho, o olho tá com um soquinho ali, tá? Mas ele tira aquela cinza, porque ele botou a cinza para poder piorar bastante o negócio. Aí ele tira aquela cinza toda, aí o rei reconhece que ele é um dos profetas, não é o profeta Elias, não, mas é um dos profetas, e o rei reconhece, e aquele profeta vai dizer para o rei Acabe o seguinte, assim diz o Senhor Deus para você, o rei Acabe, porque tu soltaste da tua mão o homem que eu havia posto para você destruir a tua vida agora, o rei Acabe, vai ser no lugar da vida dele, entendeu? E o teu povo vai sofrer no lugar do povo dele. Tá certo? Do mesmo jeito que você me sentenciou, essa sentença agora está sobre a tua vida, porque você deixou escapar o cara que era para você ter matado. E aí, meu irmão, o rei de Israel, o Acabe, que era um imbecil, certo? Ele foi para casa desgostoso, indignado, e foi assim até Samaria. Bom, aqui a gente vai terminando o nosso estudo do capítulo 20. E o que a gente pode aprender desse capítulo? É que, meu irmão, esse rei Acabe, irmãos, é um figuraço. Como que Deus duas vezes se levanta em favor do cara? Primeiro que já não é nem por ele, é pelo povo de Israel. E o cara vai fazer aliança com o inimigo, irmãos. Mas o cara, para gostar de fazer aliança com os inimigos de Deus, igual esse Acabe, irmão. O cara casa com Jezabel, uma mulher que era patrocinadora do culto a Baal, que trouxe os altares de Baal para Israel, irmãos. Matou os profetas de Israel. E esse cara parece que a ficha dele não cai de jeito nenhum, irmãos. Ele não se conserta. Sabe que tem gente assim nos dias de hoje, irmãos?
que erra, e só faz aliança com inimigos de Deus, não acerta de jeito nenhum, nem quando Deus se levanta de alguma maneira em favor, nem assim o cara se conserta, irmãos. Será que tem isso nos dias de hoje? Meu Deus, que loucura, que homem louco, que homem louco é esse Acabe. Amados, que esse capítulo sirva para nos alertar, né? Para a gente não flertar com o inimigo. Não flerte com o inimigo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Deus seja contigo, Deus te guarde, Deus te abençoe todo o tempo. Beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Fique na paz.